Olá pessoal, olha o que eu acabei de buscar para a gente fazer a análise. É um som da marca LG, modelo CM9750. Fui buscar ele na casa do cliente, pois o cliente me relatou que ele estava ligando, fazendo todas as funções, no entanto não estava saindo som nas caixas. Então fui buscar lá para aproveitar para já estar testando as caixas. Ao chegar lá, liguei o som, realmente ligou normalmente, fez todas as funções, mas não saiu som nas caixas. Testei as caixas deles e funcionaram perfeitamente. Então pude constatar que o problema era realmente no som. Vou agora estar ligando o som aqui para vocês observarem como ele liga normalmente. Observem, pessoal, ó. Ligou, foi para a função Bluetooth, olha. Faz as funções normal, só não sai som nas caixas. Vou agora estar abrindo ele para fazer a análise deste problema. Pessoal, o cliente me relatou que esse som nunca foi aberto, mas já pude notar aqui, olha, que ele tem um parafuso diferente, olha. Com certeza esse som já foi aberto. Dificilmente ele não ter sido aberto, pessoal. Observem aqui atrás, pessoal, olha. Tá faltando parafusos, olha. Olha aqui, ó. Com certeza ele foi aberto sim. Olha aí, pessoal. Eu tô com o som aberto, olha. Observem aqui comigo, pessoal. Este som é formado por 3 placas. Placa das fontes, placa principal e de amplificador, que fica aqui por baixo, olha. E a placa frontal. Essa placa frontal aqui, ó, posso destacar apenas este CI aqui, olha, que é responsável por ligar o display. Já nessa placa aqui, ó, posso destacar esta etapa aqui, da fonte Half-Bridge, esta outra etapa aqui, da fonte PFC, e esta etapa aqui, olha, da fonte Playback. Já na placa principal, é nessa placa essa placa, pessoal, que é responsável por todo o controle do som, inclusive o controle das teclas, que apesar de estar na placa frontal, o controle delas é feito aqui, ó, na placa principal. Pessoal, observem aqui um detalhe comigo, olha. Notem onde está a placa Bluetooth desse som, olha, colado em cima da ventoinha aqui, olha, do cooler. Pessoal, isso não vem de fábrica de forma alguma, então com certeza este som já passou por assistência sim. Não sei por que, pessoal, que o cliente fica tentando enganar a gente, porque de uma forma ou de outra a gente vai descobrir. Ao abrir o aparelho não tem como a gente não ver que ele já foi mexido. Deixe aí, pessoal, nos comentários, se isso acontece com vocês também. De modo simplificado, pessoal, funciona da seguinte maneira. Ao ligar o som na tomada, esta fonte aqui, olha, modelo Playback, já vai funcionar perfeitamente. No entanto, essas outras 2 fontes aqui ainda não vão funcionar. Elas só vão funcionar após essa fonte aqui enviar uma tensão de 5,6 volts para a placa principal para alimentar o microprocessador através do conversor DC-DC de 3,3 volts. Após o microprocessador estar energizado, ele vai esperar que a gente aperte a tecla Power para que ele coloque em nível alto esses 2 terminais aqui, olha.
o terminal AMP-P controle e o terminal PFC-P controle. Só então é que essas outras duas fontes aqui, olha, vão funcionar. Ao colocar o terminal AMP-P controle em nível alto, ele vai fazer com que ligue esta fonte aqui, olha, modelo Half-Bridge. E ao colocar em nível alto o terminal PFC-P controle, vai fazer com que funcione esta outra fonte aqui, olha, modelo PFC. É o seguinte, pessoal. Ao apertar a tecla Power, ele coloca em nível alto esses dois terminais ao mesmo tempo, fazendo com que essas duas fontes liguem ao mesmo tempo. Como o som está ligando, já posso afirmar que esta fonte aqui, olha, está funcionando perfeitamente. Vou agora concentrar a análise nesta outra fonte aqui, ó, que é responsável por alimentar o amplificador. E como não está saindo áudio, é mais provável que esta fonte aqui, ó, tenha problema. Começarei a análise medindo as saídas de tensão da fonte Half-Bridge, neste socket aqui. Para isso, vou ajustar o multímetro em 200 volts DC. Observe, ó. Vou colocar o multímetro neste ponto aqui, olha. Agora vou estar ligando o som. Mas antes, vou colocar aqui meu tapete, olha. Vou ficar em cima. Agora sim, vou estar ligando o som. Vou apertar a tecla Power. Observe, olha, que o som já ligou. Agora, vou colocar o negativo do multímetro neste terminal aqui, olha. E o positivo neste outro aqui, ó. Note na tela do multímetro que deu uma tensão em torno de 4 volts, que não está normal. Agora, mantenho o negativo neste ponto e vou colocar o positivo neste outro ponto aqui, ó. Note na tela do multímetro que deu praticamente zerada. Com isso, posso afirmar que essa fonte está com problema. Para que essa fonte funcione perfeitamente, é necessário que o microprocessador coloque este terminal aqui, olha, terminal AMP-P controle, em nível alto. Se esse terminal estiver em nível alto, ele terá de medir uma tensão em torno de 3 a 3,3 volts. Então vamos lá, vou medir essa tensão. Vou colocar o negativo, vou ajustar aqui o multímetro em 20 volts DC. Vou colocar o negativo dele neste parafuso aqui, olha. E o positivo vou estar colocando neste terminal, onde tem indicando AMP-P controle. Note, ó, que ele é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo. Agora eu vou contar aqui nos fios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco, olha. Observe, ó, na tela do multímetro, que deu uma tensão de 3,1 volts, o que está normal. Com isso, posso descartar problema na placa principal e concentrar a análise somente na fonte Half-Bridge. Mas antes, vou estar verificando se a fonte PFC está funcionando perfeitamente. Para isso, vou estar medindo aqui nesse terminal, olha, denominado PFC-P controle, olha. Para ela estar funcionando perfeitamente, esse terminal terá de estar em nível alto, medindo uma tensão em torno de 3 a 3,3 volts. Vamos lá, vou medir essa tensão. Novamente o negativo aqui no parafuso e o positivo nele, ó. Note, olha, 3, 4, 5, 6, que ele é o sexto, olha. Vou contar aqui nos fios. 2, 3, 4, 5, 6. Note, ó, na tela do multímetro que deu uma tensão de 3,1 volts, o que está normal. Com essa medida, já para a fonte PFC está funcionando normalmente. Para ter certeza disso, vou estar medindo neste ponto aqui, olha, que é o mesmo circuito deste capacitor e deste outro capacitor, pois eles estão ligados em paralelo. Em situação normal, aqui terá de ter uma tensão em torno de 390 a 400 volts. Vou agora estar medindo. Vou ajustar o multímetro em 1000 volts DC. Observe.
Pessoal, cuidado ao medir nesses pontos para você não colocar muita força, para não romper essa solda, pois é uma camada bem fina. Deixe somente os pesos do terminal. Note, na tela do multímetro que deu uma tensão de 391 volts, o que está normal. Com isso, posso afirmar que a fonte PFC está funcionando perfeitamente. Vou concentrar agora a análise somente na fonte half-bridge. Agora vou desligar o som. Vou retirar os soquetes aqui, olha. Vou desparafusar a placa para analisar melhor. Já volto com a placa já desparafusada. Já estou aqui com a placa virada. Posso destacar esta parte aqui, olha, que é a fonte half-bridge, que é responsável por alimentar o amplificador. Posso destacar esta etapa aqui, que é a parte primária desta fonte, e esta outra etapa aqui, olha, que é a parte secundária dessa fonte. Na parte primária, posso destacar os transistores MOSFET, olha, o Q911, o Q912, o Q913 e o Q914. Posso destacar também este CI, que é o IC902. Vou começar medindo neste fusível aqui, que se ele estiver bom, eu já posso descartar a curto nos transistores MOSFET. Vou colocar o multímetro, vou ajustar o multímetro na escala de diodo e continuidade. Observem. E vou testar o fusível. Notem que o multímetro buzinou, mostrando assim que o fusível está bom. Com isso, posso descartar curto nos transistores MOSFET, que é bem comum dar esse problema. Para que essa fonte funcione, pessoal, é necessário que funcione primeiro este CI, é claro, né? E para esse CI funcionar, ele precisa receber uma alimentação em torno de 12 a 19 volts aqui no pino 4, olha. Vou agora testar essa tensão. Mas essa tensão, pessoal, só aparece aqui quando o som estiver em modo on. Então, vou agora apertar a tecla Power. Note que o som já ligou. Vou ajustar o multímetro em 200 volts DC. Observe. E vou efetuar essa medida. Vou colocar o negativo do multímetro no negativo primário. Vou colocar neste ponto aqui, olha. Vou colocar aqui, olha. E o positivo, vou colocar aqui, no pino 4. Note, na tela do multímetro, que não mediu tensão nenhuma. Agora eu senti falta do esquema, pessoal, pois com o esquema ficaria bem mais fácil para mim explicar e para vocês entenderem de como essa tensão chega aqui no pino 4 e de onde ela é fornecida. Mas vamos lá, vou tentar assim mesmo, sem esquema. Vocês vão ver como é simples. Funciona assim, pessoal. Ao ligar o som na tomada, esta fonte aqui, olha, de modo playback, já vai ter de funcionar, como foi falado no início. E o transformador dessa fonte, esse aqui, olha, o T901, além das duas bobinas primárias, comum de toda fonte playback, ele tem mais uma bobina, a bobina auxiliar. Observem, uma bobina desse terminal para esse, outra bobina desse terminal para esse e mais uma bobina desse terminal para esse, que é a bobina auxiliar. É assim, essa bobina auxiliar é que fornece a tensão de 12 a 19 volts para alimentar tanto o CI da fonte PFC quanto o CI da fonte half-bridge. Funciona assim, com a magnetização e desmagnetização desse transformador. Nessa primeira bobina que eu mostrei, ela é magnetizada através de um transistor MOSFET que se encontra internamente dentro deste CI, que é o IC901, faz com que gere indução em todas as outras bobinas, incluindo na bobina auxiliar, que é através desse diodo
faz com que gere os picos positivos para carregar o capacitor C927 com essa tensão de 12 a 19 volts, como já foi falado. Essa variação de tensão aqui depende apenas de como a placa está ligada. Se ela estiver sendo ligada através da placa principal, como é o caso aqui, neste ponto terá de ter uma tensão de 19 volts. Mas se a gente precisar ligar ela fora do som, apenas com um resistor, neste ponto aqui ficará uma tensão de 12 volts. Essa tensão aqui, olha, vem apenas para o terminal do meio desse transistor aqui, olha, o Q956, e para o terminal do meio desse outro transistor, o Q955. Essa tensão vai também para esse terminal deste fotocoplador, através desse resistor, e para esse terminal deste outro fotocoplador, através desse outro resistor. No modo standby, essa tensão fica apenas nesses pontos aos quais falei. Já liguei o som na tomada e vou estar efetuando as medidas no modo standby. Vou começar medindo nos terminais deste capacitor C927, que em situação normal tem de dar uma tensão entre 12 a 19 volts. Observem. Note que deu uma tensão de 15 volts, que está normal. Essa tensão também vem para esse ponto do transistor, observem. Vem também para esse ponto do fotocoplador. E vem para esse ponto do outro fotocoplador. Note. Por enquanto, essa tensão fica somente neste terminal do transistor. Só vai conduzir para esse outro terminal quando o som estiver em modo ON. Observem. Deu zerado. A mesma coisa acontece com o fotocoplador. A tensão fica desse lado, mas só conduz para esse outro lado, olha, quando o som estiver em modo ON. Agora eu vou apertar a tecla Power e vou efetuar as medidas em modo ON para ver o que está acontecendo, porque essa fonte não está funcionando. Apertei a tecla Power, observe que o som já ligou, entrou em modo ON. Começarei medindo a tensão neste terminal aqui, olha, o AMP-P controle, que em situação normal terá de dar uma tensão entre 3 a 3.3 volts, como foi falado no início. Observe. Note que deu uma tensão de 3 volts, que está normal. Com isso, o transistor terá de conduzir, levando uma tensão positiva a este terminal do fotocoplador, que em situação normal terá de medir uma tensão entre 1 a 3 volts. Observe. Note que não mediu tensão nenhuma. Com isso, posso dizer que o transistor não está conduzindo. Posso então afirmar que esse transistor está com problema. O fotocoplador já está com a parte negativa aqui nesse terminal, esperando uma pequena tensão positiva nesse outro terminal para funcionar. Essa pequena tensão vem do próprio 5.6 volts, que vai para esse terminal aqui, do transistor, através desse resistor, o R963. Quando o transistor conduz, faz com que uma parte dessa tensão que está presente aqui nesse pino passe para esse outro pino aqui, fazendo com que chegue a tensão positiva no fotocoplador. Vou substituir agora esse transistor e volto novamente para fazer essa medição para ver se já normalizou. Vou colocar a câmera aqui próxima para ficar melhor para vocês acompanharem a substituição. Pronto, acho que aqui já fica bom. Vou agora desligar o som, descarregar os capacitores e substituir o transistor. Olha aí, pessoal,
Já tô com outro transistor aqui, olha. Tá aqui, olha. Pessoal, não consegui achar esse transistor novo não. Eu retirei ele de uma sucata. A referência dele é CN1L. E pessoal, vou agora fazer a limpeza e fazer o teste de continuidade para ver se não ficou nenhum terminal em curto. Acompanhe. Pronto. Vou fazer o teste de continuidade agora. Note que não tem nenhum pino em curto. Está tudo normal. Ligar o som na tomada, colocar em modo on e já volto para fazer essas medidas novamente. Olha aí, pessoal. Vou apertar a tecla Power. Pronto. O som já está em nível 1. Vou ajustar o multímetro em 20 volts DC. Observe. Agora, pessoal, vou estar testando novamente aqui, olha, nos terminais do fotocoplador. Acompanhe. Aqui tem de dar uma tensão de 1 a 3 volts para estar normal. Anteriormente, não tinha medido tensão nenhuma. Acompanhe. Note que deu 1,5 volts. Agora sim está normal. Pessoal, agora que tem tensão nesse terminal, o fotocoplador já vai conduzir desse outro lado. Ó. Observem, olha. Anteriormente tinha tensão somente neste ponto. Agora já vai ter tensão neste outro ponto. Note. Olha, 16 volts. Agora sim está normal. O fotocoplador tendo conduzido desse lado, vai fazer com que conduza também o transistor. Olha. Observe. Tinha tensão nesse ponto, mas não tinha tensão nesse ponto. Agora já tem. Observe, olha. 15,5 volts. Agora sim está normal. Com isso, posso dizer que o CI também já está recebendo sua alimentação normalmente. Observe, olha. Note. 15 volts. Com isso, o CI já está funcionando. Agora posso dizer que provavelmente esta fonte já vai estar funcionando. Vou agora montar a placa e vou medir novamente as saídas de tensão dessa fonte half-bridge para a gente observar. Já estou com a placa montada aqui, olha. Vou agora ligar o som novamente. Ligado. Vou ajustar o multímetro em 200 volts DC. Observe. Vou colocar ele aqui, olha. E vamos testar novamente as saídas de tensão da fonte half-bridge. Vou apertar aqui a tecla Power. Ó, já ligou. Note aqui, olha. Vou colocar o negativo aqui novamente. E o positivo aqui, ó.
Observe, ó, que deu 58 volts, olha. Agora, mantenha o negativo neste ponto. Vou colocar o positivo neste outro terminal aqui, ó. Note que também deu 58 volts. Agora sim está normal, pessoal. Medi uma tensão simétrica de 58 volts positivo e 58 volts negativo para alimentar o amplificador. Com isso, posso concluir que o defeito deste som era apenas aquele transistor. Pessoal, agora eu vou encerrar o vídeo por aqui, pois agora só vou fechar o som e creio que isso não tem interesse para vocês. Pessoal, se você gostou do vídeo, peço que se inscreva e deixe seu like, pois isso me motiva a estar gravando mais vídeos como esse. Só que o Pix me motiva mais ainda, né? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.